Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Assistimos muitos modismos na área de gestão. Década de 1980, a década da qualidade total. Década de 1990, a década da satisfação do cliente. Em paralelo a essa década também, tivemos um descompasso no sentido de orientar as empresas de que os números por si só não eram suficientes para a empresa continuar nesse acirrado mercado competitivo. Tanto que surgiram novos modelos, novas ferramentas de gestão justamente para preencher esse vácuo na área de gestão. E assistimos mais recentemente à área de ciências contábeis, a área de finanças voltando com toda a força, que aliás, não podemos dizer que está voltando, porque nunca saiu de moda, se podemos falar de gestão financeira como modismo. Uma vez que quando o país cresce, no ranking das profissões, o gestor financeiro é um dos mais bem remunerados. Quando o país não cresce, como estamos experimentando isso ao longo dos 3 últimos anos, também o gestor financeiro está lá ranqueado entre os profissionais mais bem remunerados. O gestor financeiro, o controller, como vocês preferirem. E para falar sobre esse tema e da importância deste profissional e de outros profissionais de continuarem se qualificando, se preparando, juntando, como se diz, mais ferramentas para a tomada de decisão, estou recebendo hoje em nossos estúdios uma grande pesquisadora, uma contadora de formação e de coração que vem desenvolvendo um amplo trabalho na área de contabilidade, mestre e doutora justamente nesta área de gestão financeira de controladoria, com uma tese, inclusive, muito interessante, que pesquisou a solvência de cooperativas de crédito. Professora Isabel, prata da casa, formada no curso de contábeis aqui da unidade de Umuarama e professora coordenadora dos cursos da educação à distância da Universidade Paranaense. Seja bem-vinda. Eu gostaria de conversar com você e entender um pouco melhor o que faz a dinâmica desta área ser tão requisitada pelo mercado, tanto quando o país cresce, quanto quando o país não está crescendo. O controller, o administrador financeiro, o profissional da área de recursos humanos, que quer queira, quer não queira, todas as outras áreas acabam precisando se relacionar, seja com o controller, seja com o contador. Seja bem-vinda, professora. Professor Claudemir, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de novamente estar aqui. É sempre uma satisfação estar aqui no seu programa, né? Debatendo assuntos da área de gestão, da área empresarial, que é os assuntos que interessam a todas as pessoas, né? Porque, na verdade, todo mundo faz gestão dentro da empresa, mas também na sua vida pessoal. Especificamente da área financeira, o que a gente vê realmente acontecendo no mercado é isso que o professor já expôs, que tanto na crise quanto na economia boa, a área financeira se destaca sempre. Por que isso? Porque na área, quando eu tenho uma economia boa, eu preciso desse gestor financeiro para que ele faça as aplicações de recursos corretamente e faça com que esse dinheiro renda mais. E na época da crise, eu preciso desse gestor financeiro para que ele consiga fazer esse controle financeiro e efetivamente fazer com que a empresa não caminhe ali para uma insolvência, né? A gente tem uma discussão muito pertinente na contabilidade, professor Claudemir, que se só essa discussão chegasse a todos os empresários, ela já resolveria muitos problemas. Que é a discussão que a área financeira discute, que é a diferença entre resultado econômico e resultado financeiro, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, os empresários não entendem que efetivamente vender não significa ter resultado financeiro, porque se eu vendo a prazo,
esse dinheiro demora para entrar no meu caixa. Então, a política de prazos, ela tem que ser vinculada à área financeira. Então, por isso que a contabilidade nos traz, e o gestor financeiro traz, e o controller traz, a comparação lá do resultado da DRE, né, que mostra o resultado econômico da empresa, e a comparação com o fluxo de caixa, que demonstra o resultado financeiro. Por que isso? Porque, às vezes, eu posso ser economicamente, ter um resultado positivo e ser quebrado financeiramente. Fácil que isso acontecer. Basta que eu dê um prazo para o meu cliente que eu não tenha dinheiro no caixa para arcar com esse prazo. Né? Ou seja, se o meu concorrente está dando 120 dias para pagar no cheque, para mim poder dar 120 dias, eu tenho que ter dinheiro para cobrir esses 120 dias, né? Porque senão eu vou ter um resultado ilusório. Qual que é o resultado ilusório? Eu tenho muitas vendas, eu tenho um resultado econômico maravilhoso, mas eu tenho um resultado financeiro que não consegue suportar esse resultado econômico. Então, a área financeira, ela é extremamente importante. Em crise e sem crise, não existe, né, como eu fazer gestão de uma empresa sem a área financeira. E quando eu estou na crise, é muito mais importante ter controles. Os controles precisam ser mais rigorosos. Porque quando a margem é boa, quando o lucro é bom, eu posso errar. Mas quando a minha margem é pequena, o erro, por menor que seja, pode me levar por uma insolvência, né? A gente tem acompanhado este mercado de contratação, também não só de consultores, mas de profissionais para a área de gestão financeira, para a área de controladoria, e a gente tem observado uma escassez. É um profissional muito bem valorizado, sim, mas também raro no mercado. Sim. Você pega nos cursos de administração mesmo, de uma turma de 100 alunos, você tira 2, 3 que acabam se direcionando para essa área. E você também conduz com maestria um dos MBAs mais tradicionais da Universidade Paranaense. MBA que já passou da 30ª edição há muitos anos, porque começou em 1980, o MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria, inclusive replicando esse curso e tendo a oportunidade de se fazer presente também, não só lecionando como orientando tanto os coordenadores dos outros MBAs, como os alunos nessa área tão apaixonante que é a área de controladoria. Professora, o que você acredita o sucesso desses MBAs? Em primeiro lugar, eu não tenho dúvida que é a sua paixão pessoal e a paixão dos professores que trabalham nesses cursos pela área que escolheram trabalhar. Em primeiro lugar, é paixão. E essa paixão se reflete em resultados, que vai abrindo uma turma, 2, 3, e o curso é conhecido, como se diz, esse MBA é conhecido não só na nossa região, como em outras regiões, pela excelência da estrutura curricular e dos professores que dele fazem parte. Primeiramente, agradeço os elogios e eu comecei a coordenar esse curso há 13 anos, né? A vida passa, né? Passa rápido, né? 13 anos atrás. Sempre que eu monto um projeto, professor Claudemir, eu procuro colocar nele uma ênfase, porque quando se fala em especialização em MBA, eu vou dar à pessoa uma qualificação, uma especialização em uma área. Então, ao elaborar um projeto, eu procuro sempre focar a área, né? Por que focar a área? Porque, às vezes, a gente encontra no mercado aí, vendendo cursos que as áreas não se casam. E que a pessoa vai ter um título que o próprio mercado vai avaliar, nossa, mas com esse tanto de área não dá para ter, com esse tanto de horas eu não consigo me formar em todas essas áreas. Então, essa sempre é a minha preocupação. Então, por isso eu coloco lá o MBA em Controladoria, Finanças e esse ano a gente entrou com auditoria. Por quê? Porque nós vamos vincular a auditoria, especificamente puxando uma ênfase para a área de finanças e puxando uma ênfase para a área de auditoria. Então, eu dou um título para a pessoa e ensino ela a trabalhar nessa área. Tá, mas e se eu quiser fazer outra área? Aí que surgiram os novos cursos. Porque e se eu quiser fazer recursos humanos, com a MBA em recursos humanos? Não adianta eu colocar MBA em finanças, controladoria, auditoria e recursos humanos, porque eu não vou qualificá-lo em recursos humanos. Então aí nós montamos um outro MBA. Qual era o MBA? Em departamento pessoal e recursos humanos. Então eu vou ensinar eles trabalharem com o departamento pessoal e ensinar a trabalhar no recursos humanos.
Também atendendo uma demanda de mercado, porque o professor sabe, o mercado é sazonal, então em alguns anos eu tenho uma área em ascensão, em outros anos eu tenho outra área em ascensão, a gente colocou também o MBA em gestão tributária, né? Aí esse MBA em gestão tributária, professor, então ele foca a área tributária. Então eu vou ensinar aos alunos toda a área tributária. Então o aluno, a partir desse momento, ele consegue definir qual é a área de aptidão dele e eu dou para ele efetivamente um conhecimento, né? Eu não dou somente um título, ele não vai ter um título a mais, ele tem uma agregação de conhecimento. Para o ano de 2017, a gente tentou ainda trazer o MBA em gerenciamento de projeto, que é uma tendência hoje em dia, a área de gerenciamento de projeto, que é um curso totalmente diferente. Então, nós sempre tivemos essa preocupação, porque eu acho que especialização a pessoa pode fazer quantas elas quiserem. Né? Porque a especialização, que é uma pós-graduação lato sensu, após a sua graduação, eu posso fazer em controladoria, eu posso fazer em recursos humanos, eu posso fazer em gestão tributária. Aliás, o mercado hoje cobra um profissional extremamente atuante e extremamente qualificado, né? E aí a pessoa pergunta, mas então não é melhor eu fazer um mestrado? A gente sabe que o mestrado ele é mais voltado para a vida acadêmica, né? Para a vida acadêmica. Então, assim, de repente, se você não quer ser professor, você pode ficar fazendo várias especializações. Essa é a ideia, dar aos nossos egressos, independente do ano que ele é egresso, sempre uma oportunidade de ter um curso novo, uma qualificação nova, né? E realmente chama muita atenção, por exemplo, esse MBA em gestão de pessoas e departamento pessoal, foi um MBA muito bem trabalhado, que inclusive na unidade de Francisco Beltrão já está na 4ª turma. Então, são diferenciais competitivos extremamente, como se diz, de vanguarda. Sim. Porque os profissionais, você e os demais professores que trabalham organizando esses cursos, vão ao encontro das necessidades do mercado. Sim. Então, esse de recursos humanos, esse de gestão de pessoas, me chamou a atenção, eu que sou da área de finanças, me chamou a atenção porque saiu daquele modelo tradicional. Quando se pensa em pós, em MBA, na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas, você pensa justamente de enfocar clima organizacional, absenteísmo, enfim, muita teoria e pouca prática. E esse MBA, seguindo a linha do MBA em Finanças e Controladoria, ele trouxe um grande diferencial, que é muita prática para aquele profissional que já está trabalhando na área e também para aquele que pretende trabalhar na área, onde ele aprende cálculo trabalhista, ele estuda a questão tudo da área de direito trabalhista, que estamos enfrentando, inclusive, um aumento até de certa forma exagerado no volume de causas trabalhistas. Então, esses MBAs que estão sendo ofertados e vão se replicando nas unidades da Unipar, é fruto de um trabalho de muita dedicação e de muito estudo. Sim. E, às vezes, chega ao ponto até de alguns perguntarem, mas como que a Unipar consegue montar cursos de excelência a preços tão acessíveis? Sim. Porque justamente é o papel da universidade em oferecer a educação continuada, não almejando resultado financeiro. Lógico, os cursos não podem dar prejuízo, mas ficam restritos ao pagamento das despesas dos professores e as despesas de deslocamento, o valor que ele cobra hora-aula, e traz para o interior desse estado maravilhoso esses cursos com profissionais renomadíssimos no cenário nacional. Bem, no próximo bloco, vamos conversar um pouquinho mais, aproveitar a presença da professora Isabel, sobre essa qualificação profissional. E como ela muito bem colocou, os cursos de especialização, você não faz um, não é como uma graduação. Você faz uma, faz duas graduações, uma correlata à outra. A especialização é justamente para isso, para você ir se atualizando e aumentando o ferramental de instrumentos para tomada de decisão, para você aumentar a tua caixa de ferramenta para enfrentar, vamos usar esse termo, enfrentar esse mercado cada vez mais
competitivo. Professora Isabel, o que você tem a dizer para nós sobre o alinhamento profissional? Qual o cuidado que eu preciso tomar para não ficar completamente desfocado? Porque na década de 1990, começo de 2000, falava-se muito no profissional generalista, e aí deturparam o que é o generalista. Sim. Então, o que você tem a nos dizer e nos orientar sobre o alinhamento profissional? Essa é uma questão extremamente importante que nós que fazemos seleção, o professor Claudemir também faz seleção, às vezes você pega alguns currículos que você percebe que a pessoa ela não teve um direcionamento, né? A pessoa fez um curso lá de graduação em determinada área e aí ele decidiu que ele não gosta da área e ele vai e faz uma especialização numa área distinta. O que ele não entende, né, professor Claudemir, é que a graduação dele em uma área e uma especialização na outra, o recrutador, o selecionador vai entender, mas que área que ele atua mesmo? Qual é a área que ele realmente gosta? Então, o acadêmico tem que entender o seguinte, eu terminei a graduação lá em contábeis ou em administração, eu tenho que fazer um curso de especialização vinculado à minha área para que a primeira pós minha eu tenha um alinhamento. Ah, mas depois dessa primeira especialização, que se eu quiser buscar uma outra área, tudo bem, mas a primeira especialização tem que ser na área. E é muito importante que o aluno entenda o seguinte, que área que eu faço a especialização? O aluno pergunta, professora, que área que eu faço especialização? Qual que é a melhor área? A melhor área é a que você gosta, a que você tem domínio, a que você tem interesse de aprender, né? Então, lá na área de contábeis, você pode pegar, seguir a área de controladoria, você pode seguir a área tributária, você pode seguir a área de finanças, mas quem decide isso? É você, é o seu gosto profissional, né? Ah, mas qual é a área que paga mais? A área que paga mais, todas as áreas pagam bem, se você for um excelente profissional. Então, assim, a área depende muito da sua afinidade, né? Da afinidade. Então, o aluno tem que pensar nisso, mas ele tem que pensar nisso já quando começou a graduação, né? Nossos alunos da Unipar estudam numa universidade, né, professor Claudemir? Nós temos projeto de ensino, pesquisa, extensão. A Unipar oferece N projetos. Então, quando ele ingressa na Unipar, lá no primeiro ano do curso, ele deve fazer o quê? Tudo que for oferecido. O seu coordenador chegou lá e convidou você para ir fazer um atendimento na praça. Você tem que ir, porque você está aprendendo. Qualquer oportunidade, porque aí você começa a ter um currículo alinhado, né? Nós temos aqui o caso de alguns nossos alunos que fizeram seleção para trainee em Big Four. E que eles nos relatam que esse currículo alinhado, ter participado de monitoria, né, ter feito projeto de pesquisa, ter feito projeto de extensão na área, geraram para ele contratação. Então, o que significa isso? Que quem está selecionando está verificando, então nós temos que alinhar a carreira. Outra questão que a gente ouve muito dos alunos, eu terminei a graduação, eu estou muito cansado, vou esperar um ano para fazer a especialização. Eu coordeno pós há 13 anos, professor Claudemir. O aluno que não segue com a educação continuada, ele demora uns 5 anos em média para voltar. Porque depois que ele acostuma com aquela vida dele de casa, né, seguir novela, ele não volta mais. Então, o importante é que você continue. Hoje em dia a gente sabe, eu estudo atualmente, eu faço uma especialização atualmente, mesmo tendo terminado já o doutorado. Algum dia alguém me questionou, por que você vai fazer outra especialização se você já tem o doutorado? Eu respondi, porque o ensino, né, quando você não estuda por títulos, você estuda por conhecimento, por agregação de conhecimento. Não é porque eu tenho já um título e eu vou me segurar nesse título e não vou voltar a estudar. Então, eu também sou aluna da especialização. E o mercado de trabalho exige isso do profissional. A empresa, para ser competitiva, ela precisa ter profissionais extremamente competitivos. Foi-se o tempo que o gestor pensava em ter ao seu lado pessoas inferiores, vamos dizer assim, Sim. menos qualificadas. Hoje, as empresas de sucesso têm, ao lado do gestor, profissionais muito melhores, às vezes, do que ele. Mas Sim. cada profissional justamente especializado numa determinada área do conhecimento. Sim. Então, quando Peter Drucker falou desse profissional generalista, deturparam realmente. Falaram que o generalista tinha que ser formado em áreas totalmente diferentes da área que ele está trabalhando. Não era esse o termo correto do generalista. O generalista é o profissional formado, alinhado com a sua formação, Sim. sabendo cada vez mais
daquela área de conhecimento que ele se definiu. Sim. Não um profissional se forma em gastronomia, depois faz um MBA em finanças e depois faz outra especialização em recursos humanos. Você olha e fala, poxa, como que vai se encaixar isso? Bem, desses cursos que vocês organizaram e montaram, quem está nos assistindo, como que ele pode ter acesso a mais informações? Saber os professores, as disciplinas que lá ele vai encontrar, como que funciona, qual a duração do curso, onde ele tem essas informações? Professor Claudemir, essas informações estão disponíveis no site da Unipar, né? www.unipar.br. Ela entra em ensino presencial, especialização, unidade de Umuarama ou qualquer outra unidade que ele gostaria de fazer o curso. Lá terá elencado o nome dos cursos que estão disponíveis. Ele clica e ele vai ter acesso a todas as informações a respeito daquele curso. As disciplinas, os professores, quando acontecem as aulas, o valor da mensalidade. Se essas informações não forem disponíveis, eu tenho lá uma forma de contato, que é o envio de um e-mail, e que esse e-mail cai na minha caixa de e-mail. E daí, eu pessoalmente como coordenadora, ou qualquer outro professor coordenador de qualquer curso, responde pessoalmente a ele, né? Então, tá lá as informações totalmente disponíveis, né? E falando numa frase que agora eu ouvi recentemente, que eu achei muito importante, para todo mundo que está nos ouvindo, a gente tem que pensar o seguinte, cada vez que eu chego na minha empresa para trabalhar, será que eu gero valor aqui? Será que eu estou gerando valor? Será que o trabalho que eu faço gera valor? Será que eu efetivamente contribuo para a evolução dessa empresa? Por quê? Porque se eu fizer essa pergunta e essa resposta for não, significa que eu tenho pouco tempo de emprego, eu vou ser possivelmente descartado. Então, a todos os dias a gente tem que chegar na empresa local que eu trabalho, independente do local que seja, se fazer a seguinte pergunta: eu gero valor para a empresa que eu trabalho? Meu trabalho gera valor? Consegue gerar resultado? Eu consigo efetivamente contribuir? Se a resposta for negativa, está na hora de pensar. E para gerar valor, eu tenho que continuar estudando. Nenhum ensino vai me dar todo o conhecimento possível que eu vou poder sentar em cima de um título e dizer, a partir de agora eu não preciso estudar mais. E as especializações estão aí para isso. Você pode fazer 1, 2, 3, 4, quantas vocês quiserem, né? Que ótimo. Temos que realmente pensar a longo prazo. Sim. Diferente do que o Keynes falava. Para que pensar a longo prazo? A longo prazo todos estaremos mortos. Nossa. Mas Keynes não tinha esposa, não tinha filhos, então não precisava mesmo o grande economista pensar no futuro. Mas você que ficou conosco ouvindo mais esse programa Gestão de Negócio, que faça parte que lhe cabe. Invista em você, invista em sua carreira, invista em seu empreendimento, porque investimento em educação é investimento com retorno garantido. Agradeço a professora Isabel imensamente. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, críticas e sugestões. Obrigado pela sua audiência.